Assim como a propaganda, que eu falei que é a propaganda que me marca, do não se pergunte se os seus sonhos são loucos, se pergunte se são loucos o suficiente, é de justamente sonhar grande. Assim, acho que a gente fala do sonho grande, né, dentro da Ambev, pela cultura da empresa e por tudo que eu vivi, eu vi que dá pra gente sonhar muito grande. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Léo, queria te agradecer pela primeira disponibilidade de tempo, acho que em um contexto tão corrido atual. Então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e ser parte do Desconstrói. E acho que um assunto, não só um assunto, mas a gente vai trocar sobre algumas coisas hoje, mas talvez o principal da noite seja falar sobre um veículo de mídia bem pequeno, que é o Google. Então, que seja uma troca genuína e gostosa para você. E eu vou começar com umas perguntinhas que são mais para tanto eu quanto os nossos potenciais ouvintes te conhecer ou te conhecerem um pouquinho melhor. Vamos lá? Perfeito. Qual o seu nome completo? Então vou começar te agradecendo. Obrigado quando você faz disponibilidade de tempo. Obrigado pela paciência de esperar e acomodar aí na minha agenda. Meu nome é Leonardo Reis Longo. Sou conhecido como Léo Longo. Qual a sua comida predileta? Minha comida predileta é hambúrguer. Tem algum aqui em São Paulo que é o seu favorito? Putz, tinha o sanduíche, que era no Itaim, que fechou. Logo depois da pandemia, os caras sobreviveram à pandemia e depois fecharam. Mas tem o Burdog, que é um bem clássico também, que eu gosto bastante. A música que você mais escuta no dia a dia? Iris, do Google Dolls. Bela escolha. O filme que mais te marcou? Star Wars, com certeza. E a sua campanha publicitária favorita? Aquela campanha da Nike, que eles falam, não pense se os seus sonhos são loucos, pense se eles são loucos o suficiente, com o Colin Kaepernick. E Léo, qual a sua trajetória acadêmica e profissional? Então a gente pode ir desde o que você fez de faculdade, o que você gosta de estudar hoje em dia, quanto tempo de experiência você tem no mercado, por onde você já passou, e se você se sentir à vontade, claro, desses lugares que você já passou, qual você mais talvez tenha se identificado e qual você tenha se identificado menos? Perfeito. Essa é uma pergunta excelente, porque eu acho que todos os lugares que eu passei fizeram eu ser o Léo que eu sou hoje. Então, é difícil de escolher um, porque eu acho que cada um foi importante para um momento diferente da minha vida. Eu não sei se eu voltaria, porque eu acho que pro Léo de agora, talvez alguns dos lugares que eu passei não façam sentido. Mas, começando, eu iniciei a minha carreira estudando publicidade e propaganda na SPM, comunicação social com ênfase em propaganda e marketing. Eu fiz minha graduação lá e depois eu voltei para lá e fiz o meu mestrado também. Então, eu fiz um mestrado que era para estudar quais são as lacunas de expectativas de um gestor e de um estudante no que diz respeito às habilidades que um profissional de marketing precisa, principalmente por conta da transformação digital. E o que os estudantes queriam que os gestores não esperavam e o que os gestores esperavam que os estudantes não queriam. Então foi legal ver essa tensão. E por conta disso, daí gerou até uma oportunidade de eu voltar para a SPM uma terceira vez, agora como professor. E daí eu dou aula no curso de comunicação para alunos de 5º e 7º semestre também, o que é uma experiência bem legal. Em paralelo dessa jornada acadêmica, que também é um trabalho, né? Às vezes a galera fala, professor, você trabalha? Indo para a trajetória profissional, eu comecei estagiando em agências de publicidade e propaganda, especificamente na área de mídia. Eu era estagiário de mídia na agência Clique, que foi comprada pela Isobar, depois Dentsu. Depois eu trabalhei na JWT, na Thomson também, né? E voltei para a agência Clique Isobar quando eu recebi o convite de ir para Ambev. Daí fiquei 8 anos na Ambev, um pouquinho mais. Foi uma trajetória incrível lá, assim. Eu entrei
no que era novas mídias, que daí acabou virando mídia digital. E daí eu trabalhei aqui no Brasil, fiquei depois 1 ano em São Francisco, num escritório de inovação que a gente tem lá, que era para pensar em inovação para América Latina, chamava Beer Garage. Daí voltei para o Brasil, trabalhei aqui durante o período de Copa do Mundo, que, foi incrível, porque... Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo no Brasil. E daí era um contexto de trabalhar na Ambev, Copa do Mundo no Brasil, Brahma patrocinadora do futebol, Guaraná patrocinadora da seleção, Budweiser patrocinadora global do evento. Então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, foi um aprendizado absurdo. Deu pra ver os jogos ou nem dava pra ver? Cara, eu fui na final ver lá Argentina e Alemanha, assim, quando a gente tava... Porque todos os jogos eu tava no famoso War Room, né, cuidando da operação de redes sociais. Então eu tava num War Room no dia do fatídico 7-1. Menos mal, talvez. Menos mal, muito menos mal. Mas era triste ver a reação da galera de tipo, e aí, o que a gente faz? O que a gente posta? Ninguém me preparou para aquele dia. Mas daí foi legal porque justamente a liderança, eles tinham visto que todos os jogos eu tava trancado no War Room, e daí eles falaram, pô, obrigado por tudo que você fez, vai assistir a final. E eu levei meu pai, e daí foi uma das experiências super emocionantes, assim, meu pai é apaixonado por futebol, daí levei ele lá no Maracanã pra ver a final, foi muito bom. Depois disso, eu trabalhei numa iniciativa da Ambev, que era uma iniciativa global, que chamava ZX Ventures, que era uma corporate capital, que é mais ou menos um pensamento de venture capital dentro de uma grande organização. Foi de lá que surgiram projetos como o Zé Delivery, Empório da Cerveja, quando a Ambev fazia aquisição de uma cervejaria artesanal como a Colorado, a Vals, esses projetos que eles eram pequenos demais para a organização, mas eles eram importantes para o futuro da empresa, eles ficavam dentro dessa corporate capital. E eu fui lá para montar o time de marketing do time de e-commerce nesse período. Daí fiquei quase 3 anos nessa operação. E depois disso fui para Nova York, fiquei 1 ano e meio em Nova York como diretor de digital e performance na IB InBev, quando eu recebi o convite de vir para o Google. E daí tô no Google agora há 5 anos, entrei no time de vendas, cuidando de clientes de alimentos e bebidas. Depois disso fiz uma migração para o marketing, onde eu comecei no marketing dentro de B2B, né? Marketing para os anunciantes do Google. E agora eu tô dentro de marketing para consumidor, trabalhando como marketing de produto da pesquisa do Google e do Gemini. Tranquila a trajetória. 2 perguntinhas que me vieram à cabeça, né, você contando um pouco, acho que, e eu vou fazer elas quebradas, até porque uma talvez não tenha tanto a ver com a outra. Como é conciliar trabalhar no Google e a sua vida profissional, né, meio que saindo um pouco da parte acadêmica com justamente essa parte? Então, né, as pessoas que estão nos escutando conhecem um pouco a SPM, mas os semestres que você dá aula já são noturnos, né? Então a aula é de noite. Mas como fica um pouco a sua rotina? Você vai todo dia para a faculdade? É fácil, é difícil, é desafiador? Como que é um pouco? É desafiador, porque essa questão de ter que se locomover, né? O Google saindo no Itaim, a SPM na Vila Mariana, o trânsito de São Paulo é extremamente caótico, então tem que se programar com muita antecedência. E uma coisa que eu acho que eu sou muito privilegiado é de ter tanto o Google como a SPM respeitando o meu momento, no sentido de que quando eu tô com muito trabalho no Google, eu consigo conversar com a SPM de ter menos grupos de TCC, tentar ter menos aulas que eu leciono, menos turmas, né? E ao mesmo tempo no Google, eu acho que tem uma questão de transparência e de conversa o tempo todo, então o Google teve que aprovar, até porque como eu leciono sobre mídia digital, eu tive que pegar uma aprovação do Google para garantir que eu não estou falando nada sobre o Google na sala de aula e tal. E também muitas vezes a gente tem prioridades acontecendo que fazem com que você tenha que trabalhar um pouco fora do horário comercial, né? Mas eu deixo tudo transparente na minha agenda, que os dias que eu tenho aula, eu religiosamente eu saio, eu posso continuar trabalhando depois, mas assim, eu nunca deixei de ir para a SPM porque eu tive alguma outra prioridade conflitante no Google. Então acho legal ver os 2 lados respeitando. E eu acho que a fórmula do sucesso disso é transparência e disciplina.
Porque eu coloco na minha agenda no Google ela é pública, desde o momento que eu acordo, eu tenho lá espaços na minha agenda bloqueados para meditar, para fazer exercício físico, para eu colocar minhas leituras em dia. E eu tenho meus horários também na parte da noite bloqueados para aula e assim por diante. Então é legal que a galera lá dentro do Google super respeita. E ao mesmo tempo esse respeito da SPM de entender como é que tá meu momento no Google para saber se dá para eles pedirem mais ou não. Porra, animal. E por mais Léos no mundo. Pessoas assim, acho que precisamos. E a outra pergunta que eu ia te fazer, e aí tem... Assim, eu não conheço muitas pessoas que trabalham na Ambev, mas às vezes quando eu toco sobre esse assunto, não é que chega a ser delicado, mas dá pra ver um pouquinho pela cara. E não sei como era na época, mas como era a Ambev, acho que tendo todas as marcas que tem, né, quase todas no mercado, menos aquela que é a Heineken. Como que era a concorrência com a Heineken ou essa disputa com a Verdinha, digamos? Cara, é interessante porque eu entrei na Ambev em 2011. E era uma coisa que não se discutia tanto, assim, né? As cervejas premium, elas nem tinham começado ainda a se tornarem mais populares. Eu lembro que na época a gente discutia o market share das cervejas premium, era menos de 8% do mercado. Quando a gente falava de cerveja artesanal, era menos de 1%, nem apareciam nas leituras da Nielsen. Então os concorrentes eram outros, né? Concorrente era Itaipava, era Nova Skin, eram outros concorrentes. Mas é interessante ver que realmente a chegada da Heineken e o crescimento e a expressividade, assim, tipo, realmente mudou muita coisa do jeito da indústria como um todo se posicionar, se comunicar e assim por diante. Acho que as comunicações da Heineken há muitos anos, né, são uma referência, era muito reconhecida e sabida a parceria deles com a Wieden Kennedy e com todos os parceiros. Acho que a Heineken tem uma parceria com as agências, assim, que foram muitas coisas que acho que a gente sempre olhou com muito respeito lá de dentro da Ambev, assim. Sabia que era um concorrente que não dava pra subestimar, assim. Léo, como diferentes atuações, e acho que todas essas que você também comentou um pouquinho agora, né, te agregaram e geraram valor, né? E além até das que você comentou, eu meio que tentando fazer meu trabalho de casa, eu vi que você também é investidor anjo em algumas empresas, né? Empresas ali meio que em contextos como de dados, inteligência, NFTs, etc. Então, como acho que tudo isso, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Toda a sua trajetória, os diferentes lugares que você passou, os assuntos que você conhece, experiências internacionais, e também, né, somando isso de conhecer mercados e além de conhecer, ser investidor em determinadas coisas, né, e acho que de maneira bem pensada, claro, como isso te gerou, agregou valor em ser quem você é hoje, né, o Léo de hoje. Perfeito. Acho que é legal colocar em contexto que é uma visão muito particular, mas eu vejo que a vida, o mercado, ele age um pouco como no filme da Matrix, né? Onde você sabe que tem que acontecer uma revolução, mas não adianta você ter um exército de Morpheus ou um exército de Neos e Trinity, né? Você precisa ter uma composição. Então você precisa ter o visionário, como o Morfeu, que vai lá e oferece a pílula, mas você precisa ter os Neos e as Trinities, que são quem vai falar, beleza, pluga o cabo e vamos fazer acontecer. E eu me vejo muito mais como um Neo, uma Trinity, no sentido de que eu me vejo muito menos como um visionário e muito mais como um executor extremamente disciplinado e curioso que quer fazer acontecer. E por que eu digo isso? Porque ao longo da minha trajetória foi muito importante ter trabalhado em agência, depois ter trabalhado no lado do cliente, e ainda mais um cliente como a Ambev, onde tem uma estrutura interna com um time de vendas super respeitado, com um time de logística que atua com uma eficiência operacional impecável. Então foi muito bom ter atuado na agência para entender como é que funcionam os bastidores, quando você passa o briefing, né? Porque quando você é cliente, você coloca o briefing na agência, rola aquele momento de desespero, frio na barriga, que você vai ter que esperar 2 semanas para ver o que volta. Então era legal porque eu sabia o que acontecia nesse período, eu sabia os bastidores, as dinâmicas, e eu sabia respeitar esse tempo que a agência precisava para trazer uma devolutiva dentro da sua especialidade. E a mesma coisa, eu acho que me complementou muito quando eu fui pro Google.
Porque quando eu fui pro Google, eu entrei no time de vendas. E como profissional do time de vendas de publicidade e propaganda, os meus principais clientes eram o time de mídia na agência e o profissional responsável pela alocação de investimento de mídia dentro do cliente, que eram duas posições que eu já tinha passado nos anos, né? Então eu acho que isso me permitiu, quando eu tinha os momentos de troca com a agência ou com o cliente, ser muito mais empático e entender a posição deles, entender os desafios deles no dia a dia, entender por que tinham coisas que eles não queriam compartilhar, ou entender a urgência de algumas coisas. Então, acho que essa experiência foi muito boa de ter trabalhado nesses 3 elos. E, ao mesmo tempo, eu acho que na sua pergunta do Léo como investidor anjo, o que isso complementa, eu acho que eu também tive uma etapa de passar por um período de autoconhecimento, assim, de ver que muitas vezes eu dava sugestões, fazia recomendações, mas eu não tinha muita propriedade da indústria do setor como um todo, né? Porque quando eu falo que eu trabalhei na agência ClickSobar, que eu trabalhei na Thomson, são grandes agências que quando você pega o ranking do Ibope de maiores agências do país, estavam entre as top 10 maiores agências do país. A Ambev também é um dos maiores anunciantes do país. E estando no time de vendas do Google também, um dos maiores players de tecnologia do mundo. Então, uma coisa que eu comecei a perceber, porque quando você trabalha nessas grandes empresas, tem muita gente que vem pedir conselhos, pedir recomendações. E é fácil você dar conselho, você dar recomendação quando você trabalhou num lugar gigante que tem recursos quase que ilimitados, de pessoas inteligentes, de investimento financeiro, contatos e parceiros extremamente qualificados. Então, eu comecei, como eu falei pra você, acho que uma das minhas virtudes é ser uma pessoa extremamente disciplinada. Eu coloquei espaços na minha agenda para que eu tivesse mais em contato com o mundo real. Então, eu travo minha agenda das 8 às 9 da manhã para bater papo com empreendedores, com pessoas em início de carreira, para trocar ideia com pessoas que eu poderia tentar aportar com alguma recomendação, com algum conselho, mas que ao mesmo tempo eu também aprendo nisso, né? Acho que o Adam Grant, ele tem aquele livro Pense de Novo, que ele fala que você tem que o tempo todo esquecer o que você já aprendeu e aprender de novo. E ele fala que você tem que ter pessoas mais velhas e mais maduras, que você vai olhar como uma inspiração e vai ter uma referência para onde você quer ir, você vai aprender com elas. Você tem que ter pares inteligentes e incríveis com muito repertório que te fazem sair da sua zona de conforto e fazem você querer ser melhor. E você tem que estar muito em contato com a nova geração, não só para você ensinar, mas também para você aprender. Porque é muitas vezes nas perguntas dessa galera que tá vindo que você vai ver uma coisa diferente que você nunca pensou daquele jeito e talvez a resposta esteja lá. E eu acho que as pessoas muitas vezes olham para a nova geração com um olhar quase que patriarcal de eu tenho que ensinar, eu tenho que oferecer. E muitas vezes a gente tem que aprender. E por que eu te digo isso? Nesses papos, é justamente quando surge, às vezes, uma empresa que está fazendo uma coisa diferente, que eu admiro, que me inspira, e daí eu mantenho uma cadência de reuniões e de encontros com essas pessoas, e acaba virando meio que uma consequência quando essa empresa ou essa ideia se torna mais madura, eles vão fazer captação de investimentos, e eles oferecem daí a oportunidade de eu ser um investidor anjo. Eu tenho todo um processo interno dentro do Google para garantir que os investimentos que eu estou fazendo não concorrem com futuros negócios da Alphabet, assim por diante. Então, tem todo um processo interno. Mas daí é legal porque uma vez investidor anjo, eu acho que daí volta para aquele ponto que eu estava fazendo do Neil, que é fácil você dar conselho quando você não tá com a sua carteira em jogo, né? O famoso tá com você na reta, né? Quando você faz um investimento anjo e é um investimento de um valor considerável, você vai pensar 2 vezes antes de dar um conselho que você não sabe se funciona ou não. Você vai pensar 30 vezes se aquele conselho que funcionava na Ambev, que funciona no Google, vai funcionar numa startup de 5 pessoas, né? E acho que daí eu vejo não só como um investimento na empresa, mas eu vejo como um investimento educacional meu também. Você comentou, por exemplo, NFT. Um dos assuntos que eu sou apaixonado é Web3, blockchain.
E daí eu sempre estudei e li sobre, só que foi a partir do momento que eu investi numa startup de leasing de NFT que eu comecei a acompanhar mais de perto. Foi depois do momento que eu fui lá e botei uma grana grande em Ethereum que eu comecei a me preocupar com a flutuação das criptomoedas. Então eu acho que é muito importante você fazer esse investimento pessoal, financeiro, porque isso te força a estar com skin in the game, né? Você tá ali acompanhando, porque isso vai te influenciar diretamente. Não, total. Corajoso, eu diria. Não sei se eu teria essa mesma coragem, por enquanto. Léo, qual é a sua definição pessoal de o que é o marketing e para o que o marketing serve? Perfeito. Eu acho que como acadêmico que eu sou, né? Eu acabo voltando um pouco para as definições mais clássicas e teóricas mesmo, uns Kotlers da vida, né? Tem a AMA, que é a American Marketing Association, e todo ano eles vão atualizando o que eles veem como a melhor definição de marketing. E eu me identifico muito com a definição atual que eles têm no site deles, né? Não vou citar assim, letra por letra, porque não consigo lembrar agora, mas o resumo é que o marketing, ele é o conjunto de instituições, de rotinas e de tarefas que visam você criar, comunicar, gerar ofertas que possam gerar valor para as pessoas, para a sociedade, para os consumidores. Então, eu acho que o marketing é isso, né? Se a gente tivesse que resumir, é como você cria valor para você trazer algo para a sociedade, para um consumidor em específico, assim. E tem que ser uma troca, né? Acho que o consumidor tem que ganhar, mas a empresa tem que ter algo em troca também. Acho que isso é uma das coisas que eu vejo muito em conversas, que é tipo, temos que resolver as dores do consumidor, tal. Tem que resolver, mas tem uma conta para ser paga lá dentro também. Então, não é simplesmente resolver a dor do consumidor sem se preocupar com se o modelo de negócios para de pé. Então, acho que é muito legal esse ponto de vista do marketing de ser uma troca de valores mesmo. Com certeza. E como é? Acho que você falou um pouquinho, na verdade, né? Então, não sendo redundante, mas como é trabalhar em um dos maiores, se não o maior veículo de mídia digital hoje em dia, que é o Google? É inspirador. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu diria que é inspirador. Porque realmente é um grupo de pessoas extremamente talentosas, desenvolvendo produtos e serviços que você vê que realmente agregam valor para as pessoas e para a sociedade. Então, acho que uma coisa que me inspira muito é justamente ver que a missão do Google de organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis é uma coisa que as pessoas vivem no dia a dia. Porque muitas vezes a missão, o propósito da empresa vira uma frase bonita na parede, mas que não necessariamente todo mundo tá focado, né? E me inspira muito isso, ver que tem pessoas brilhantes dentro do Google que trabalham dia e noite para realmente entregar isso para as pessoas. Então, tudo que a gente tem visto dessa evolução tecnológica agora, com essa nova onda da inteligência artificial, então acho que o Google ajudou a organizar as informações na época da web, no desktop, soube evoluir e acompanhar toda a revolução do mobile e tá aí como uma empresa líder quando fala das discussões de inteligência artificial, com os grandes modelos de linguagem, realmente é muito inspirador, porque, como eu te expliquei anteriormente, eu me vejo como uma pessoa disciplinada e curiosa. Uhum. E há muitos anos eu estudo sobre inteligência artificial. Todo ano eu escrevo minhas metas pessoais, né? Eu escrevo metas pessoais de 5 em 5 anos. E todo ano eu escrevo algumas metas que eu acho que são importantes para me levar para esse Léo que eu quero ser daqui a 5 anos. E há anos eu tenho metas sobre estudar inteligência artificial. E de repente, quando eu vejo tudo isso que o Google tem feito, por exemplo, pegando um dado, mas o Google teve um volume de publicações científicas de artigos de inteligência artificial que é mais do que Stanford, MIT e Berkeley juntos, que publicaram no ano, se eu não sei se é 2022 ou 2023, acho que 2022. Mas é super inspirador para uma pessoa que estuda inteligência artificial, ver que a empresa que você trabalha não só tem a busca do Google, é uma referência no cenário de publicidade e propaganda quando fala de ofertar soluções para os clientes, mas também consegue colocar isso de gerar
artigos científicos para fazer com que todo o campo de estudo de inteligência artificial evolua como um todo, né? Através da inovação aberta e assim por diante. Essas pesquisas do Google são públicas, né? Então, é muito inspirador estar lá dentro e ver tudo isso acontecendo. Animal. Acho que super importante reforçar as 3 palavrinhas que você trouxe no seu discurso, não só sobre o Google, mas acho que pegando um pouco do mix, né, da sua relação com o Google, da sua conexão e trabalhando lá e vendo de perto, e não só de perto, mas vivendo isso, não só vendo. Acho que inspirador, disciplina, né, não só disciplinado, e curiosidade. Acho que me identifico bastante, não só me identifico, mas acho que talvez viver perderia um pouco a graça se a curiosidade, principalmente a curiosidade e a inspiração, né, disciplinado acho que tem pessoas mais, menos, aí também um pouco subjetivo, mas disciplina e curiosidade, né, acho que dão também um pouco da graça que a vida tem, da gente sempre poder conhecer mais coisa. E ouvir isso do Google assim, né, a gente vê muito de fora, não estando dentro, notícias, isso, aquilo, enfim, e acho que é super legal ouvir de uma pessoa de dentro o quanto o Google, acho que não é só um veículo, como você falou, acho que tem muitas ofertas para ambos os lados, né, tanto os anunciantes com várias soluções, acho que a gente vai trazer isso nas próximas perguntas, mas também para os consumidores, diferentes tipos de busca, soluções, assim, para os problemas que elas têm, mas é legal fazer isso de maneira consistente, de maneira responsável, de maneira, acho que genuína, né, de certa forma. E acho que linkando, né, e falando um pouco sobre isso de soluções, anunciantes, pessoas, né, e talvez pensando quem de fato o Google serve, né, acho que são os ambos os lados, mas como fazer isso de uma forma tão, né, acho que, né, que, de novo, acho que gera e agrega valor, mas com o crescimento da pulverização, né, acho que, e aí talvez pensando, de novo, pelas duas óticas. Então, se a gente é anunciante ou se nós somos consumidores, né, essa pulverização de diferentes mídias que a gente tem para escolher, desde buscar alguma informação, procurar sobre um tema, ver algum tipo de conteúdo. Qual é a sua opinião sobre a importância de se manter relevante para essas duas, digamos, pontas do iceberg, anunciantes e pessoas? E qual, na sua opinião, se eu tivesse que, não acho que ir para um lado, mas explicar um pouquinho, quem ou como o Google serve essas duas óticas? Acho que a partir do momento que o Google se coloca como missão organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis, eu acho que a gente já acaba colocando um propósito, uma missão super ambiciosa de atender todo mundo, realmente. E porque a gente não fala atender as pessoas que têm acesso à internet ou atender quem está buscando por informação, porque às vezes você precisa de uma informação e você ainda nem começou a buscar, você vai precisar dela e a gente precisa saber disso de uma maneira quase que preditiva, né? Então acho que o entregar informação de qualidade visa entregar isso para todo mundo. E eu acho que uma das grandes preocupações é de justamente como fazer isso de uma maneira responsável, que é o que você trouxe na sua fala anterior de como fazer isso de uma maneira responsável, porque realmente, quando você se predispõe a entregar algo para todo mundo, diversidade e inclusão tem que estar dentro do cerne da discussão, tudo que a gente fala sobre factualidade da informação, né? Então, quando a gente hoje a gente se predispõe a organizar a informação do mundo, tem uma responsabilidade gigante de fazer parceria com os grandes players da indústria responsável por checar a factualidade dos fatos, os jornalistas profissionais. Então tem uma preocupação com gerar e nutrir informação de qualidade para poder fazer a curadoria e isso chegar nas pessoas da maneira correta. E acho que daí isso faz com que traga as audiências, tenha as audiências, daí dependendo do modelo de monetização do produto, você pode ou não pode ter ofertas para o mercado anunciante, dentro de uma empresa para o chief de tecnologia, né? Então daí você vai trazendo soluções para as mais diferentes partes dentro de uma organização, para o consumidor final. Eu acho que esse que é um pouco do objetivo do Google. Deve dar uma dorzinha de cabeça cuidar de tudo isso. Vixe, com certeza. E acho que talvez você cite um pouco de alguns pontos que você trouxe, mas como você vê o Google atuando de uma forma
para justamente se manter relevante com essas inovações consistentes, esse acompanhamento do mercado, quase que não só acompanhamento de mercado, mas ditando muitas vezes para onde o próprio mercado, né, está indo, inteligência artificial, como você falou. Então, como o Google né, acho que o quão difícil também deve ser esse trabalho para se manter relevante com essas inovações consistentes, e meio que, de novo, acho que quase que pré-antecedendo as coisas que estão acontecendo ou que são compartilhadas com, vou chamar de a sociedade normal, digamos, que não tá, né, que não participa ativamente desse contexto. Acho que sendo uma empresa de tecnologia e inovação tem que estar dentro do modelo de negócios da empresa, né? E daí até já compartilhando 2 conteúdos que estão para acontecer, né? A gente tem na semana que vem a apresentação dos resultados trimestrais do Google do primeiro trimestre, onde o Sundar e toda a liderança, eles explicam justamente isso, qual que é o foco da empresa, para onde a empresa está indo. E por ser uma empresa de capital aberto, é legal que isso é público, né? Eles dividem, quem procurar no YouTube depois, Earning Calls, primeiro trimestre de 2024, vai conseguir ouvir direto do Sundar, assim. Então, acho que é legal ver para onde que a empresa está indo. E quando a gente fala de inovação, 14 de maio agora tem o Google I.O., que é o maior evento que o Google faz para desenvolvedores, onde historicamente o Google compartilha as inovações mais interessantes, assim, que estão acontecendo. Tem vários outros eventos bacanas ao longo do ano, mas eu, como geek nerd, eu acho que o I.O., assim, é um que eu acompanho há muito tempo já. E eu acho que junto disso de inovação, tem essa questão de responsabilidade que a gente falou, né? Então é super interessante quando a gente ouve os executivos da empresa falando, e o Sundar fala muito disso quando ele dá entrevista no podcast do The Fork, lá do New York Times, quando o Fábio Coelho, semana passada, né, tava no Web Summit, ele fala disso. Acho que tem uma preocupação de todos os executivos da empresa do como que essa inovação ela tem que ser acessível. Ela não pode ser uma inovação excludente. Ela tem que conseguir beneficiar a todos e todas. E acho que essa é uma das grandes preocupações, assim, de como que você faz que seja uma informação que ela tem todo o comprometimento com a responsabilidade daquela informação que está sendo compartilhada, como a gente garante que do ponto de vista de diversidade e inclusão tem uma pluralidade de pontos de vista sobre aquele tema e não uma visão enviesada sobre o tema. Tem uma preocupação com alto rigor científico sobre aquele produto, aquele serviço que está sendo compartilhado. Então, quando o Google diz que ele tem uma abordagem que é ousada e responsável, é muito legal de estar lá dentro, porque você vê que justamente a ousadia e a responsabilidade, elas conseguem andar uma do lado da outra. Parece que são coisas que elas competem entre si, mas quando você tá lá dentro, você vê que realmente dá para ser extremamente ousados, mantendo a responsabilidade como uma prioridade na agenda. É bem atrelado com o que você trouxe, né, de qual é a missão do Google e do propósito. E acho que para meio que a gente não fechar, mas, né, agregar mais um ingrediente, digamos, a pergunta, né, em relação à pulverização de diferentes mídias, possibilidades para os consumidores, para as pessoas, né, não gosto nem de falar consumidores, mas pessoas, também para os anunciantes. E aí, pensando um pouquinho mais em anunciantes nessa pergunta, você vê que a disputa entre os próprios anunciantes é maior em alguma indústria, ou não, é meio que as indústrias também competem entre si de certa forma, ou com a possibilidade de você achar audiências, às vezes, né, não só que vão ser, não vou chamar de nichadas, porque acho que para toda marca crescer ela precisa falar com o maior número de pessoas possíveis, mas tem às vezes assuntos que acabam sendo, né, um pouco categorizados, digamos, mas que tem uma audiência ainda extremamente abrangente, grande, então às vezes por esse fato dá para você diminuir um pouco a competição ali entre as indústrias, né, propor soluções aqui e ali, mas você vê que justamente acho que essa disputa é mais acirrada em alguma indústria versus outras, por exemplo, de bens de consumo. Eu acho que muito da sua fala, você trouxe o que está na minha resposta. Quando você fala o como as marcas crescem,
o você estar presente e do desafio, e aí trazendo muito do meu repertório, né? Que é de ter trabalhado em CPG da Ambev e ter atendido clientes de alimentos e bebidas no Google até. Quando a gente para pra pensar quantas vezes você toma um refrigerante na semana, quantas vezes você toma uma cerveja na semana versus quantas vezes você troca de carro, né? Eu acho que são indústrias e setores muito diferentes com desafios muito diferentes, né? O você vender um carro vai ser uma jornada de compra muito maior, com muita pesquisa. Você vai ter que daí mapear todos os pontos de contatos possíveis e imaginários que essa pessoa vai estar aumentando o repertório dela antes de tomar a decisão. Mas tomada a decisão, essa pessoa, o ideal é que ela não lembre de você, né? Porque se ela lembrar de você, é provavelmente porque ela precisa do seu serviço de atendimento, porque alguma peça deu errado e daí você não quer que ela lembre de você. Enquanto isso, como o Byron Sharp ele fala, né, no livro Como as Marcas Crescem, as marcas de bens de consumo, elas têm uma necessidade de saliência física e mental muito maior, né? Porque realmente, se você não tá o tempo todo martelando na cabeça do consumidor que você é a marca de refrigerante para quando ele tiver com sede, quando tiver com calor, ou se você não tiver uma distribuição ostensiva e realmente não adianta nada, comunicação ser perfeita, a pessoa tá com sede, só que num raio de 2 quilômetros ela não acha o seu produto, né? E daí não tem sede não tem lealdade à marca que segure a sede, né? Então, eu acho que tem diferenças das indústrias e dos setores, assim. Eu acho que tem níveis de lealdade diferente entre as marcas. E a gente tem agora gerações vindo, né? Geração Z, geração Alpha, que são muito menos fiéis às marcas, né? Elas gostam muito mais de experimentar coisas diferentes e tá tudo bem, cada marca tem um contexto diferente. É o que a gente tava conversando, logo no início você perguntou da Heineken. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Ambev, era Antártica, Brahma, Skol, e você tinha um tempinho ali que você discutia Budweiser, Stella Artois e Bohemia. Hoje o volume de marcas que a própria Ambev tem, assim, né? Eu imagino, ainda bem que eu não tô lá para gerenciar a mídia disso tudo, porque fazer a orquestração e as próprias marcas da Ambev não competirem entre si é extremamente complexo você montar uma arquitetura de um plano de mídia num contexto desses, assim. Então, acho que dentro do mesmo setor as coisas estão evoluindo tão rápido que o Léo de mídia de 2011 não seria um profissional bom de mídia para a Ambev de 2024, assim. Por isso que fico muito inspirado com a galera que tá lá hoje. E sobre indústrias, né, acho que pegando o ganchinho na última pergunta, das quais você já teve oportunidade de trabalhar, teve alguma que você se identificou mais, né? E talvez já tenha dado a resposta justamente por ter tido todos esses anos de experiência na Ambev. E teve alguma ou algumas que você não se identificou tanto, não foi uma experiência tão gostosa, digamos? Foi, não sei se mais desafiador ou te deu mais dor de cabeça ou não era meio que aquela engrenagem meio ríspida, meio não tão fluida, digamos. É legal que na época de agência, daí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma série de clientes, né? Desde empresa de telefonia, automotivo, combustível, e trabalhar com bens de consumo lado de higiene e beleza e tal. Então, na minha época de agência, eu tive a oportunidade de ser exposto a diferentes clientes. Quando a gente fala de afinidade, eu acho que trabalhar com bebidas, na época que eu trabalhei na Ambev, era muito legal, assim. Porque eu era jovem e, cara, você tá nos eventos... Eu era jovem, ficou estranho, assim, né? Mas foi uma época que, era legal porque eu tava fazendo comunicação de um produto que eu tava no churrasco e eu tava vendo exatamente a galera bebendo o produto que eu tava fazendo a campanha de comunicação. Eu tava no show e ver que eu tava num show patrocinado pela minha empresa e não é que era aquele patrocínio que tinha um logo só, não. É tipo o copo na mão da galera. A galera, não sei se você lembra, na época da Copa, a galera colecionava os copos, saía do estádio com aquelas pilhas, assim. Era muito legal, assim, você ver que... Eu fui um desses. Você foi um colecionador de copos da Copa, né? Não tinha como, né? Eu sou apaixonado por futebol e a Copa aqui foi
o evento, acho que, relacionado ao tema da minha vida até hoje. Por isso que eu te digo assim, que foi um momento muito feliz da minha vida ter trabalhado na Ambev, porque era um produto legal, foi um momento onde eu me entreguei muito para a empresa, mas eu tive o retorno, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em Palo Alto, em Nova York. Então, poxa, para quem gosta de tecnologia, a oportunidade de trabalhar no Vale do Silício foram oportunidades assim que eu sou muito grato, então fui muito feliz, acho que foi o casamento perfeito. Que eu não gostei tanto, eu acho que o mais difícil pra mim foi trabalhar com telefonia, cara. Porque, pô, você senta lá com o time de criação, você recebe o briefing, né? Sempre aquele momento de, putz, o que vai vir dessa vez, né? Daí você senta com a criação, você tem umas ideias sensacionais. Você fala, meu, trabalhar com telefonia pode ser legal. E daí, de repente, você vai, apresenta pro cliente, as ideias legais caem, no fim das contas, você tá vendendo plano pré-pago a Vira aquela, desculpa a palavra, mas vira aquela merda de sempre. Total, pasteuriza, tá, assim, e daí, cara, acho que assim, vejo comunicações muito legais, sou muito feliz com a minha empresa de telefonia hoje, mas o que define se eu vou abandonar ela ou não é se quando eu tô no meio do mato, se o sinal pega ou não, assim, então, não sei, eu tenho uma dificuldade com operadoras. E já no Google, ou assim, durante sua vida, quizás estão, né, parte do período ali das agências, qual foi uma marca, ou enfim, eu vou falar uma marca, acho, não sei se podemos falar um produto, mas acho que mais uma marca, que você talvez julgue como uma das mais ousadas em termos de acreditar no veículo, né? Então essa pergunta ela era e é focada no Google, mas se quiser abrir sem problemas. Então mais focada não só no veículo, mas talvez em um objetivo, em querer crescer, ter recursos para tal, né? Que você já se deparou. Então é quase que um cenário, vou chamar de ideal, colocando temperatura e pressão em condições ideais ali, né? Que você já teve contato, assim. Foi muito interessante trabalhar com o Diageo. Foi um cliente que me surpreendeu muito, assim, porque a Diageo, ela tem um pilar muito forte de diversidade e inclusão, que poderia ser um parágrafo no relatório para os acionistas que eles mandam uma vez por trimestre. Mas trabalhando com eles, eu via muito como que isso estava enraizado no dia a dia do planejamento de marketing e de comunicação da empresa. Então, não só poxa, o Google fez toda a transmissão da parada LGBTQIA+, que acontece na Paulista, e eles seriam patrocinadores, acho que é menos sobre o patrocínio, mas quando você vai ver a presença deles em Cannes, no Festival de Publicidade e Propaganda de Cannes, eles usam o tempo de palco que eles têm para mostrar como que a mulher é pouco representada nas comunicações de bebidas. Eles usam o espaço deles para justamente fazer compromissos com a indústria de bebidas alcoólicas, de como a indústria tem que avançar do ponto de vista de diversidade e inclusão. Quando eu estava morando em Nova York, lá pela Ambev, eu participava das reuniões da WFA, né, World Federation of Advertisers, e era muito interessante como que o pessoal da Diageo era super vocal em trazer questões sociais, de como que os anunciantes e as empresas tinham que se posicionar. Então eu acho que é muito legal isso, assim, porque eu vejo que é uma empresa que quando eles chegavam com um briefing, eles não estavam simplesmente querendo comprar um pre-roll no YouTube. Eles estavam querendo realmente achar um parceiro de negócios para ajudar o setor e a indústria deles a evoluir. E se a gente trouxesse soluções que mostrasse que o Google também tinha essa preocupação, obviamente o dinheiro ia fluir, ia ser uma consequência, mas foi muito interessante justamente isso, um cliente que, por ter um interesse autêntico e genuíno no tema, via o Google como um parceiro de negócios e não um parceiro de mídia só. E no Google, né, acho que fechando o tema Google, quais foram, não sei se, não vou chamar de desafios, mas vou chamar também de desafios, mas de aprendizados, oportunidades, enfim, todos esses nomes que a gente dá, enfim, nesse contexto, que você se depara atualmente, né? Acho que você contou um pouquinho ali da sua experiência de como é trabalhar no Google, mas se você pudesse trazer ali, não só em um tweet, acho que não quero
restringir o seu espaço de fala, mas quais foram os principais aprendizados e oportunidades, assim, que você vê que o Google te somou e agregou? Acho que o maior aprendizado que eu tive dentro do Google é que você tem que ser o gestor da sua carreira. Porque é uma empresa com muitas oportunidades. Então, se você não tem autoconhecimento para saber exatamente onde você está e onde você quer ir, e por conta disso, qual é o plano de ação para sua carreira, o como você vai traçar isso lá dentro, você vai estar sempre trabalhando em projetos que não necessariamente são os projetos que vão te levar para onde você quer ir. Então, eu comecei no Google na área de vendas. Hoje eu estou na área de marketing. Onde que o Léo vai estar daqui 5 anos, eu não sei. Assim, eu tenho uma vaga ideia com base naqueles planos anuais que eu faço, com base nas minhas metas de 5 em 5 anos. Mas é diferente de quando eu estava na Ambev. Na Ambev era muito mais, eu entregava minhas metas anuais, eu, consequentemente, se eu batesse muito mais das minhas metas, eu ia ser promovido. E daí as oportunidades vinham de falar assim, Léo, tem uma oportunidade no Vale do Silício, quer? E no Google você precisa ir atrás. A galera não chega tanto falando assim, ó, tal vaga está aberta, você quer aplicar? Queremos você. Não, as vagas estão abertas no sistema interno, você aplica ou não. Obviamente, daí o seu gestor, sua gestora podem te suportar durante todo o processo. Mas eu comecei a me perceber isso, assim, de que eu tinha que ter muito autoconhecimento, porque se eu não soubesse onde eu quero estar, eu ia ficar sempre executando o que a empresa precisava de mim naquele momento. E tem momentos que você vai fazer o que a empresa precisa. Acho que você sempre tem que fazer o que a empresa precisa, né? Porque no fim das contas é quem paga seu salário. Mas você também tem que ter aquilo do tipo, beleza, eu vou entregar o que a empresa me pede, mas eu também tenho que ter uma noção de para onde eu quero ir para começar a estabelecer os meus relacionamentos, estabelecer contato, entender quais são as prioridades dessas pessoas e dessa área para eu começar a estudar no tempo que me for permitido, para eu conseguir daí me preparar para futuramente, quando abrir um processo seletivo, eu tá pronto. Então, acho que isso do gerenciar a própria carreira, assim, foi uma coisa que só caiu minha ficha quando eu entrei no Google. Porque até então, para mim, era só tenho que vir, trabalhar muito bem e a promoção vai vir. E, cara, eu vou para Nova York, vou para São Francisco e isso é animal. E eu comecei a perceber que não, que assim, você tem que correr atrás, você tem que saber para onde você quer ir e onde você quer chegar. E até te perguntar um pouquinho mais sobre essa experiência, acho que voltando um pouco, né, no seu passado, mas conta, e aí é uma curiosidade minha, assim, né, acho que para quem nos escuta, às vezes a gente tem meio que um scriptzinho de coisas, né, temas, abordagens, perguntas, mas esse não estava. Como foi essa experiência em Nova York? Acho que você falou que você foi com cargo de diretor. Como foi ser um brasileiro nesse cargo lá? Como foi morar em Nova York? Né, que, querendo ou não, nos Estados Unidos tem ali não só uma representatividade em tamanho, mas também uma abertura, né, para se fazer coisas muito interessantes quando a gente pensa em publicidade e propaganda. Como foi essa experiência, assim? O primeiro momento vem aquele do síndrome do impostor, né? Que você fala assim, caraca, alguém errou aí, mas não vou ser eu que vou falar que erraram, né? Eu vou... E é interessante porque os Estados Unidos, ele tem um jeito de reforçar essa síndrome do impostor, né? Que, por exemplo, quando você tá aplicando pro visto, você precisa ter uma carta da empresa de por que eles estão levando uma pessoa do Brasil e não estão contratando um americano, né? Então a empresa tem que fazer todo um pitch em cima disso. E quando eu ajudei a Ambev a escrever essa carta do porquê que eu era a pessoa certa para aqueles desafios que a Ambev tinha no momento, já era um negócio de você falar assim, pô, vou precisar me provar, né? O tempo todo. Preciso primeiro me provar para ganhar o visto, vou precisar me provar quando eu chegar no escritório, porque vão ser pessoas que eu não conheço. E a minha sorte é que eu já tinha trabalhado em São Francisco antes. Então foi menos traumático, assim, porque eu já tinha passado aquela barreira da preocupação com a língua. Porque eu lembro que teve uma reunião que eu tava super preocupado com como eu tava falando e eu verbalizei isso quando a reunião acabou. Eu falei, pô, tava tenso, não consegui achar a palavra. E a galera falou, pô, Léo, você fala português, espanhol e inglês, cara, a gente só fala inglês. Então, assim, você não tem que estar preocupado, a gente conseguiu entender muito bem o que você tava falando e a gente que deveria ter vergonha de não falar nem português nem espanhol. Então, eu já tinha passado essa barreira da língua em São Francisco. Mas chegando em Nova York, foi sensacional, que era 2019.
Então eu tava lá, um dos meus projetos era como que a gente fazia com que dos 37 países que a Ambev tinha operação, a gente tivesse um nível de excelência quase que padronizado de adoção de MarTech, por exemplo. E uma coisa é você discutir de mídia programática nos Estados Unidos. Outra coisa é você discutir de mídia programática na República Dominicana. E daí foi super interessante isso, ver esse contraste. E daí eu entendi um pouco do valor que eu agregava, porque assim, não necessariamente eu precisava ser o maior especialista dos Estados Unidos em mídia programática. Mas eu tinha que saber o suficiente para entender o que é o estado da arte. Mas sucesso para mim era conseguir levantar todos os outros países para que a gente estivesse numa zona, numa posição confortável como organização, como um todo. Então foi muito legal, porque, poxa, era um momento onde social media já tinha se consolidado como uma grande prioridade, então não tinha mais que ficar fazendo apresentação de por que a Ambev deveria ou não deveria apresentar em social media. Esse era o Léo de 2011, né? Então já era um momento de, beleza, como que eu gerencio a parceria da Ambev com o Google, com a Meta, com Snapchat, num nível global. Então era consolidar o ponto de vista de todos os países, ter uma troca de excelente qualidade com os parceiros lá fora. Então foi um período de muito aprendizado. As pessoas com que eu trabalhei, o ser brasileiro dentro da Ambev é uma coisa que te ajuda também, às vezes, né? Porque muita da liderança são pessoas brasileiras que foram crescendo junto quando a empresa cresceu. Então, quando eu tava lá, o CMO era o Miguel Patrício, que ele é um português, mas ele foi o VP de marketing da Ambev em 2004, se eu não me engano. Quando o Miguel saiu, o Pedro Urp assumiu, que era um brasileiro. Então, eram pessoas que, assim, eu trocava com o CMO como se eu estivesse trocando com uma pessoa que eu tenho muita intimidade. Então, por mais que fossem temas complexos, eu me sentia muito confortável para conseguir ter uma troca muito tranquila, muito rica, assim, de aprendizado dos dois lados. São pessoas que eu sou amigo pessoal até hoje, assim, faço questão de manter próximo. E o morar em Nova York me enriqueceu muito como ser humano. Porque Nova York é brutal. Nova York, cara, é assim, tudo acontecendo o tempo todo. Depois da pandemia não é mais a cidade que não dorme, né? Tem muito lugar quebrando, muita gente drogada e tal, mas... Cara, aqui, se a gente for ver, você vai ter a galera do trabalho te convidando pra assistir o futebol na quarta. Se você for muito brother da galera, eles vão te convidar pra assistir num churrasco no domingo. Lá, um dia você tem o futebol americano, no outro dia você tem o hóquei, no outro dia você tem o basquete, daí no outro dia tem os brasileiros que te chamam pra ver futebol. Quando você fala de show, você tem um show no Madison Square Garden por semana, assim. Então eu lembro até hoje quando eu falei, minha música favorita é Google Dolls. E de repente Google Dolls ia trocar lá. Tipo, eu nunca tinha visto Google Dolls no Brasil. Tentei achar alguém do escritório pra ir comigo e ninguém queria, porque os caras se recusavam a pagar, porque eles falavam que Google Dolls é uma banda que você vê tocando no parque, que você não paga pra ir num show do Google Dolls. Mas eu tô fazendo esse ponto porque, tipo, se você não aprende a falar não, você vai estar sempre sendo pautado pela agenda dos outros. Você vai estar um dia indo no jogo de rock, outro dia no de basquete, outro dia no de... E você não vai ter tempo pra você. Total. E assim, você para pra pensar o quanto de brasileiro tá visitando Nova York. E eu sempre fui uma pessoa, por mais que não pareça, eu sou introvertido, sou tímido pra caramba. Mas daí era interessante que toda semana você tinha um brasileiro visitando Nova York. E daí você recebia aquela mensagem, pô, Léo, a gente não se vê há 18 anos, vou passar o final de semana em Nova York, bora almoçar. E daí você fala, meu, tenho que lavar roupa, tenho que arrumar a casa, quebrou o meu negócio aqui que eu vou ter que consertar tal. Como que eu falo pra essa pessoa que não dá? Daí eu comecei a falar, cara, infelizmente esse final de semana eu não posso, aproveite Nova York, segue aqui minhas melhores dicas. Num primeiro momento eu sofria com isso, eu falava, caraca, a pessoa só vai estar um fim de semana aqui e eu não arrumei tempo pra ela. Depois eu comecei a pensar, falei, pô, se eu não vejo ele há 18 anos, Dá pra esperar um pouquinho mais. Tá tudo bem eu não encontrar e tá tudo bem. Então eu aprendi a falar não, assim, mas Nova York, ela me deixou mais prático, assim, nesse jeito. Baita experiência. Léo, eu gostaria de novo de reforçar os meus agradecimentos. Eu que agradeço. Por ter
né, você aqui conosco, enfim, seu conhecimento, toda a sua trajetória, acho que tudo que você carrega, né, o quebra-cabeça que é o Léo de hoje, quem sabe no futuro a gente não fale de novo sobre outro tema, papo muito bom. E eu gostaria de, né, eu te agradeço agora porque eu gostaria de fazer uma última pergunta, e acho que de praxe, do Desconstrói, eu gostaria depois que você terminasse o episódio da forma que você, né, achar melhor. Minha última pergunta, acho que já meio que, né, é em tom de despedida, mas qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas por aí? Eu acho que, assim como a propaganda, que eu falei que é a propaganda que me marca, do não se pergunte se os seus sonhos são loucos, se pergunte se são loucos o suficiente, é de justamente sonhar grande. Assim, acho que a gente fala do sonho grande, né, dentro da Ambev, e eu acho que lá a Ambev, pela cultura da empresa e por tudo que eu vivi, eu vi que dá pra gente sonhar muito grande. Então, para um Léo que estava na SPM fazendo publicidade e propaganda, que tinha desenvolvido um site de Dragon Ball com 14 anos, começou a trabalhar com mídia digital, eu nunca diria que eu ia ter trabalhado em Nova York, no Vale do Silício e assim por diante. Então, acho que a minha provocação é de justamente sonhar em grande, porque se a gente já colocar os limites nós mesmos, a gente já vai ter uma sociedade que vai colocar muito limite, muito problema, muita barreira. Então a gente não precisa ser mais uma pessoa colocando esses limites, essas barreiras pra gente. E daí até sou uma pessoa apaixonada por livros. Então, para fechar, acho que teve um livro que eu li que chama O que o Brasil quer ser quando crescer, do Gustavo Yoship, que ele faz uma análise sobre a educação do Brasil. Que ele mostra, comparando com a China e com outros países, o como a gente poderia ser um país muito melhor. E é por conta disso que hoje, quando eu falo do Léo do futuro, o meu mestrado foi em cima do letramento digital dentro do ensino superior de publicidade e propaganda. E eu acordo todos os dias pensando o como que eu, estando no Google, tudo, posso fazer para justamente ajudar o Brasil a fazer com que as pessoas saibam mais operacionalizar tecnologia, usar tecnologia dentro do dia a dia, porque eu vejo que conhecer tecnologia acelerou muito minha carreira e me deu oportunidades que eu nunca imaginava. Então eu gostaria que outras pessoas tivessem a oportunidade que eu tive. Então, assim como o livro do Que o Brasil Quer Ser Quando Crescer abriu minha cabeça para pensar, poxa, talvez eu possa colocar algumas sementinhas aí para ajudar o Brasil quando crescer ser um país melhor. A minha provocação seria, dentro do tema que você tem interesse, que você é apaixonado, apaixonada, sonha grande e não sonha em mexer o ponteirinho da sua vida só. Sonha em mexer o ponteiro da vida de muita gente. Sonha em mexer e melhorar a qualidade do seu país, do seu bairro, o que quer que te toque. Mas sonha grande, disciplina, curiosidade e vai pra cima.